Se eu perguntar a você quem foi Baltazar, Gaspar e Melquior, você saberia responder? Mas se eu perguntar a você, se você já ouviu falar dos 3 reis magos, aí fica mais fácil, né? Pois bem, é sobre eles que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Então, acompanhe comigo. A história dos 3 reis magos ela é bastante conhecida. Ela está lá no livro de Mateus, na Bíblia, no Novo Testamento. Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Que fala que três homens importantes, eles saíram do Oriente, sendo guiados por uma estrela, e foram até onde Jesus havia nascido. E ali levaram para Jesus Cristo ouro, incenso e mirra. E naquele caminho, antes de chegar até onde Jesus estava, ainda bebezinho, o rei Herodes, que era o rei daquela região, inclusive rei da região de Belém, né? Ele era rei de Israel e Belém estava na região de Israel. O rei Herodes teria dito a esses 3 reis magos que quando eles voltassem daquela visita do Jesus Cristo, avisasse ao rei Herodes a localização precisa onde estava Jesus, porque o rei Herodes queria também fazer uma reverência para aquela criança que havia nascido, né? Mas como a gente bem sabe, o rei Herodes, pelo contrário, ele estava apavorado com a situação de um rei dos judeus ter nascido. E ele queria realmente era dar fim àquela criança. A gente vai começar aqui hoje, logo tratando dessa questão dos 3 presentes que foram dados pelos reis magos para aquele menininho, aquela criança, para Jesus que havia nascido, né? Ouro, incenso e mirra. Tudo isso tem um significado teológico. O ouro, nesse caso aqui, significa a realeza de Cristo. Simboliza o quê? Que Jesus é o rei dos judeus, né? A mirra era um composto utilizado no embalsamamento, melhor dizendo, né? Que era uma referência ali ao sacrifício que futuramente Jesus faria pela humanidade e pela ressurreição de Cristo. E o incenso, ele era de uso exclusivo dos sacerdotes nos templos. Então, o incenso aqui, ele simboliza que Jesus, ele tem a sua origem divina, né? Então, é isso que significa o ouro, o incenso e a mirra. Os 3 presentes que foram dados pelos 3 reis magos ao menino Jesus. E a estrela, hein? Essa estrela que os 3 reis magos seguiram, né? A famosa estrela de Belém. Então, segundo os escritos bíblicos, aqueles 3 homens saíram do Oriente seguindo, né? Perseguindo uma estrela que guiou até a localização onde estava Jesus Cristo, né? Na época, acreditava-se que quando uma pessoa muito importante ela nascia, lá no céu também nascia uma estrela. Então, daí surgiu a chamada estrela de Belém, que teria levado esses 3 reis magos para onde Jesus estava, né? E a ciência? Será que a ciência comprova alguma coisa? A gente comumente tem esse embate entre religião e ciência, né? Mas pasmem vocês que alguns astrônomos eles chegaram a afirmar que possivelmente essa estrela realmente ela aconteceu, mas não estrela de verdade. Ali teria sido uma conjunção de planetas, que é comum de tempos em tempos. Então, alguns astrônomos acreditam que no século II e século III houve uma conjunção entre os planetas Vênus e o planeta Júpiter. E vendo daqui da Terra, essa conjunção de planetas, ela dá um efeito muito brilhoso, luminoso, o que dá a sensação de que aquilo é uma estrela, né? Essa conjunção de planetas, ela aconteceu ali no século II e século III, né, do planeta Júpiter e Vênus, e aconteceu em 2015 também, há pouco tempo. O ano passado, em 2020, em dezembro também, nós tivemos outra conjunção que ganhou a mídia internacional e aqui no Brasil também,
que foi justamente a conjunção de Júpiter e Saturno. Então, sempre quando esses planetas estão alinhados, daqui da Terra parece que é uma estrela. Então, possivelmente, esses três reis magos podem ter visto ali uma conjunção de planetas e pensaram que era uma estrela. Afinal de contas, quem eram esses três reis magos, né? Olha, em toda a Bíblia, ali no Novo Testamento, na passagem de Mateus, em nenhum momento ele fala que eram reis, não é? Então, essa denominação de três reis magos, ela foi ganhando força pela tradição religiosa com o tempo. Já vou mostrar o porquê, tá? E mago, o que é isso? Mago que fazia magia, né? A gente pode até imaginar isso, né? Mas, na verdade, o mago ali, naquela época, era o homem sábio, o homem erudito. Então, possivelmente, aqueles três homens que foram visitar Jesus eram homens eruditos, poderiam até ter sido astrônomos ou astrólogos. Então, você pode estar se perguntando, né? Ora, beleza, então, mago é uma pessoa erudita e tal. E de onde vem essa expressão de rei, né? Além do livro de Mateus, quem mais falou sobre esses três reis magos? Então, eu vou trazer aqui nesse momento algumas citações teológicas sobre esses três reis magos. Mas antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, que você ative o sininho e que você curta o vídeo se você gostar. E compartilhe com todo mundo que você quiser. Saiba que isso aqui é um projeto cultural para trazer informações, trazer coisas positivas, coisas que realmente vão trazer um conhecimento para a sua vida. Então, colabore conosco e compartilhe com todo mundo e se inscreva e curta, tá certo? Muito bem. Olha só, lá no ano 500 depois de Cristo, obviamente, teve um manuscrito chamado de Excepta Latina Barbari. É de um autor desconhecido, né? E aqui fala pela primeira vez o nome desses reis magos, né? Que foram os nomes que eu citei no começo, que é Baltazar, Gaspar e Melquior, também chamado de Belchior, tá certo? No século II, um documento sírio dizia inclusive que não eram apenas 3 os reis magos, eram 12 ou mais de 12. Lá no século VII, século VIII, a gente vai ter um relato de um santo, o São Beda, que ele viveu na Inglaterra e fez um documento também intitulado Excepta et Coletania, que ele dizia o seguinte: aqui ele vai tentar descrever quem eram os reis magos, né? Descrever características físicas dele. Então, o São Beda, ele dizia, por exemplo, que Belchior, ele era o mais velho, ele tinha 70 anos, cabelos brancos, barbas brancas, e teria saído ali da cidade de Ur, que pertencia aos caldeus, né? O Gaspar seria o mais jovem, de 20 anos, ele era forte, né? E teria partido do Mar Cáspio. E Baltazar, de aproximadamente 40 anos, tinha a barba cerrada, teria saído lá do Golfo Pérsico e ele era um mouro, tá? Muito bem, teologicamente falando também, esses 3 reis magos, eles representam cada continente, né? Então, um teria nascido realmente, hoje se diz na teologia, né? Um teria surgido realmente da Europa, outro da Ásia e outro da África, que eram os 3 continentes conhecidos naquela época. Quando foi lá no ano de 1375, a gente vai ter um monge alemão chamado, agora lá vai o alemão que é difícil, né? Johannes von Hildesheim. Então, Johannes von Hildesheim, ele fez um manuscrito chamado Historia Trium Regum. Nesse manuscrito, Historia Trium Regum, ele vai trazer do Antigo Testamento profecias, citações que seriam uma alusão àqueles 3 reis magos que surgiriam futuramente no nascimento de Jesus Cristo. Então, ele vai buscar esse monge alemão lá no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 3, por exemplo, ele vai dizer: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Ele vai também dizer que lá no livro do Salmo, essa leitura que eu vou fazer agora, também é uma alusão aos 3 reis magos. Né? No Salmo 72, capítulo 10,
versículo 11, onde diz: os reis de Társis e das ilhas trarão presentes, os reis de Saba, ou de Sabá, e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Então, esse monge alemão Johannes, ele pegou essa passagem aqui para dizer que era já uma alusão aos 3 reis magos. E existe alguma igreja dos 3 reis magos? Existe sim. Fica lá na cidade de Colônia, atual Alemanha. Segundo a tradição católica cristã, Santa Helena, que era mãe do imperador bizantino Constantino, lá no século IV depois de Cristo, ela teria encontrado os restos mortais de Gaspar, Baltazar e também de Belchior, e teria levado para Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Então, depois de algumas guerras indas e vindas com esses restos mortais, levando para Milão e outras cidades, outras regiões, ela acabou levando até a cidade de Colônia e está lá até hoje, em Colônia, na Espanha, a igreja dos 3 reis magos, certo? Então, a gente pode observar aqui que a história dos 3 reis magos ela tem várias nuances, Então, alguns até afirmam que não eram 3, alguns afirmam também que não eram reis, e alguns afirmam que também eles não eram nada de magos, Mas está aqui a tradição, e o dia deles é o dia 6 de janeiro, que por sinal é a data que estamos lançando esse vídeo aqui no YouTube. Então, pessoal, essa foi a história dos 3 reis magos. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, tudo de bom.